Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um Spirited, uma nova forma de levar a doutrina até vocês. Conteúdos curtos, profundos, 20 minutos de conversa, 20 minutos para interação. Envie suas perguntas aqui no chat, que afinal a gente vai respondê-las, tirar essas dúvidas. E hoje conversaremos sobre uma obra de impacto com Gabriel Valejo. Trará o livro Juventude Interrompida, um livro recheado de alertas e esperança para os jovens e adultos. Gabriel, com você. Obrigado, Gabriel. É sempre uma alegria, né, quando a gente vai falar desse livro, um livro que teve sua primeira edição lá em 2014. Ele é fruto de alguns estudos, de algumas reflexões, a partir de um encontro de juventude, né, de encontro de mocidades, que é o nosso AMES, Encontro de Mocidades Espíritas daqui do Espírito Santo, da onde a gente está falando hoje. E lá em 2013, né, que foi preparado esse livro, na verdade foram vários estudos sobre alguns temas, né, que a gente vai comentar aqui. Temas ligados à desencarnação de alguns jovens, porque nós iniciamos os estudos para falar sobre esse tema, né, da vida após a morte, a nossa relação com a vida e no corpo, né, com a vida material e a vida além da vida. E foi passando o tempo, lá no ano de 2013, porque esse encontro de juventude, de mocidades, ele é sempre no carnaval. Então, em 2013, né, na preparação para esse encontro, nós estávamos ali pensando, nossa, seria interessante, né, seria muito bom se tivéssemos oportunidade de ter alguns relatos, né, de ter algumas reflexões de jovens que passaram por isso, que passaram pela desencarnação de formas diversas, né, muitos deles por desencarnação por morte violenta, ou seja, aquela morte que não é natural, aquela morte que não é em razão do enfraquecimento do corpo, né, por vários motivos. E as coisas foram acontecendo de tal maneira que o tempo foi passando e foram chegando cartas, foram chegando mensagens de jovens que tinham tido experiências de desencarnação de várias formas, né, pelo aborto, por assassinato, pelo suicídio. E à medida que elas foram chegando, a gente ficou surpreso. Por quê? Chegou uma, chegou duas, chegaram três, quatro, até que, num determinado momento, ainda próximo, né, ao encontro de mocidades, encontro de juventude, foram 24 cartas. Então, são essas 24 cartas que a gente encontra nesse livro aqui, né, Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens do Além, e essa edição de 2022, né, porque nós tivemos a primeira edição em 2014, e ela hoje está esgotada, né, por isso que nós decidimos, enquanto federação, enquanto federativa, em reeditar essa obra, em trazer uma nova edição. Mas por que trazer essa nova edição? Além do fato, né, dela estar esgotada e não ter, enfim, sido possível reeditar a mesma obra, a nossa intenção foi atualizar as reflexões, porque nós sabemos que a doutrina espírita ela é muito rica, ela tem uma gama de informações maravilhosa. Mas a nossa reflexão, a nossa compreensão acerca dos fatos, acerca das experiências desses jovens, ela vai naturalmente amadurecendo, né? Foram muitos anos, foram quase aí 10 anos, né, de percurso, né? Desde ali de 2014, quando foi publicada a primeira edição, e agora em 2022, né, que nós temos a segunda edição. E a partir dessa maturação das reflexões, né, das ideias, foi materializado, né, foi trazido essa segunda edição. E na segunda edição, alguns autores, né, permaneceram, que imagina, vários anos passaram, e, enfim, surgiram oportunidades, né, para trazermos novos autores, mantermos alguns, um trabalho realmente coletivo, né, de autores diversos, lembrando que qual que é a perspectiva, né, qual que é o panorama do livro. Ele é dividido por assuntos, né? Vamos só dar uma noção geral de quais assuntos, né, que nós tratamos nesse livro de Juventude Interrompida. Ó, tem um capítulo que é sobre aborto, AIDS e ST, dependência de álcool, né? Tem um capítulo muito rico em informações, se eu não me engano, não quero dar spoiler, tá? Mas a gente vai trazendo aqui um pouco de informação, mas é um dos poucos capítulos que nós temos mais de uma carta
do mesmo jovem, né? Temos capítulos com mais de uma carta, mas com jovens diferentes. Então, a dependência de álcool é um deles. Distúrbios alimentares. Esse capítulo, gente, eu acho que a repercussão desse capítulo no movimento, né, de juventude, não só capixaba, como em todo o Brasil, ele foi, eu diria, surpreendente, porque foram 3 jovens, né? Temos ali o Paulo César, com a vigorexia, né, que passava. Vigorexia, depende para você que não tem familiaridade, é aquela noção que você olha a sua imagem e não percebe e não está satisfeito, você quer sempre mais, né? É aquela ideia da síndrome de Adonis. O Paulo César, mais conhecido como Cezão, ele estava ali, ele era muito magrinho, um menino ali muito, muito magro, né, alto, esguio, mas ele tinha essa vontade, como, né, é natural dessa fase, desse momento, de se sentir ali mais bonito, né, de ter um visual melhor. Então ele foi se dedicando, ele foi fazendo exercícios físicos. Com o tempo, ele conseguiu realmente mudar, né, ganhar massa muscular, se sentir mais bonito, apresentável. Só que foi passando o tempo e ele foi sempre querendo mais, né? Nunca estava satisfeito. Ele olhava para a imagem dele e não enxergava a realidade. Ele tinha uma distorção, né? Por isso que é o distúrbio alimentar ou o distúrbio de autoimagem nesse caso. Então, a gente tem a Ana Júlia, tem a Mirella também, com bulimia, com anorexia. Esses relatos desses jovens foi realmente muito impactante para todo o movimento espírita, né? Por trazer ali vivências que, infelizmente, são muito mais comuns do que a gente imagina. Temos um capítulo também, capítulo 5, doenças kármicas, né? Falando ali de doenças que não são assim tão corriqueiras, né? Câncer e outras doenças, mas que a gente teve relatos de jovens que passaram por essa experiência, né? Que aí, nesse caso, a gente não considera uma morte violenta, né? Propriamente dita. E tem o capítulo 7, que foi que eu tive a oportunidade de comentar, né? De escrever acerca das cartas, que é o de mortes violentas, que nós temos ali o Iago e o João, né? Foram duas situações de morte violentas bem diferentes, né? Em contextos bem diferentes, mas que tiveram ali experiências similares. As repercussões foram diversas, porque também as vivências são muito diferentes. E isso é muito interessante, da gente ter a tranquilidade, ter a convicção sempre, que independente do fato, né, de repente, a determinada pessoa, determinado jovem ou determinado idoso ou adulto, quem quer que seja, desencarnou por um atropelamento, por exemplo. Né? Os dois, um jovem e alguém mais experiente, desencarnaram os dois num atropelamento, em fatos diferentes. Não quer dizer que eles vão ter o mesmo destino, obviamente. Né? Não quer dizer pelo fato de terem desencarnado no mesmo acidente, inclusive, né? A gente pode dar um exemplo, um acidente aéreo. Temos ali, sei lá, 100, 200 pessoas. O fato das pessoas estarem reunidas ali fisicamente no mesmo local não quer dizer que elas vão para um mesmo destino, né? Vão para uma mesma colônia, ou vão ficar ali transitando ainda nos umbrais, né? Ali próximo à crosta terrestre, enfim. Isso não acontece, a gente sabe disso, né? A doutrina espírita nos esclarece que todos nós temos uma bagagem, todos nós temos uma experiência, e naturalmente, quando desencarnamos, vamos nos conectar, nos sintonizar com essa vibração, trazendo, né, essas experiências todas que nós tivemos ao longo da nossa história de espíritos imortais. Então, isso também aconteceu com os nossos jovens. Temos um capítulo chamado Fatalidade, né, com algumas experiências similares que a gente comentou agora, né, acidentes que teoricamente são acidentes, né, mas a gente sabe que há vários fatores ali envolvidos. Temos um capítulo também que fala de drogas e overdose. E mais à frente, um capítulo talvez... essa temática, não sei se vocês têm essa percepção, mas aqui no movimento de juventude, não só aqui no Estado, mas que a gente tem contato aí por todo o Brasil, é um tema muito presente, é um tema ali muito procurado, que é o suicídio. Por quê? Se a gente for olhar as estatísticas, olhar os números, o suicídio é uma circunstância muito comum, mas é pouco estudado, né? É pouco falado, mas infelizmente as estatísticas, né, a gente sabe que, segundo a OMS, ocorre aí uma morte a cada 40 segundos no mundo, né?
no último relatório do OMS, mas o seguinte, que foi, salvo engano, 2020, não mudou muita coisa em termos de números, em termos de estatística, infelizmente. Então, a gente tem alguns relatos, né, no capítulo de suicídio, por exemplo, circunstâncias, realidades de jovens ali muito diferentes, tá? A gente não pode estereotipar, é uma questão muito importante, né? Que tivemos ali, sim, jovens com vivências completamente distintas, mas que acabaram, né, cometendo ato, acabaram tirando a própria vida. Temos também um relato no 10º capítulo sobre violência familiar. Infelizmente, a gente sabe que, como espíritos ainda em progresso, né, com os nossas limitações, a nossa ainda pouco desenvolvimento moral, existe esse fato, né, que ainda que pessoas próximas numa encarnação, como por exemplo dentro da própria família, né, pais, mães, tios, tias, avós, filhos, infelizmente existe esse fator de violência familiar. Então, assim, quis trazer um pouquinho uma noção como tantos temas, tantos assuntos são trabalhados, né? E no livro, como que ele é organizado? De forma geral, são trazidas esses relatos, essas cartas, né, que nós chamamos de cartas, através da psicografia, né? Ou seja, os espíritos ali, eles redigiram, né, usando o instrumento, usando o médium, contando a história deles. Então, eles abriram o coração para a gente, confiaram, né, confiaram em todos nós, em mim e em vocês, né, que estão tendo contato agora com o livro, e contaram um pouquinho da própria história, né? É uma coisa tão íntima, é uma coisa tão, assim, particular, mas eles confiaram e falaram, não, vários deles, né, que a gente for, à medida que vocês forem lendo o livro, vocês vão perceber que, olha, eu precisava falar isso para vocês, se não me engano foi Iago, falou, não, o João fala que ele meio que devia isso, olha que interessante. Ele não diz por quê, mas ele disse que tinha convicção que devia contar, né, que era algo que ele precisava realmente, que era importante contar a experiência que ele passou aqui nessa última encarnação. E é muito interessante, né, que em vários desses relatos, em vários capítulos, os jovens, eles falam das dificuldades, tá? Falam das dores. Muitos deles passaram por situações bem dolorosas, muito difíceis, né? Imaginem os temas que eu falei, né? Aborto, IST, dependência de álcool, são mazelas, né? São questões que a gente sabe que geram repercussão, né? No nosso íntimo, que geram repercussão em quem convive conosco. Todos os fatos, né, que foram relatados. Mas, por outro lado, a gente tem muito respeito, né, e muita consideração pela história de cada um. Nós não temos o direito de julgar, né? O mestre nos fala, né, não julgueis para não ser julgados, né? E à medida que julgueis, você será julgado. Ou seja, se você está apontando ali a mão para o seu semelhante, né, para o seu irmão que está julgando, com certeza nós somos espíritos imperfeitos, né? Nós somos espíritos ainda em evolução. Senão a gente não estaria aqui encarnado, né, nesse plano terrestre, ou quem está desencarnado não estaria aqui vinculado de alguma maneira a um planeta que está em progresso, ainda que estamos nessa transição, né, planetária, mas ainda um planeta que abriga, um planeta que contempla espíritos em progresso, espíritos ainda que estão na caminhada, assim como eu, como vocês. Então, eu acho que é muito importante, né, quando vocês forem ler, quando forem ter contato, e, gente, não foram só jovens, tá, que gostaram, se conectaram com as histórias, apesar de que as histórias são de jovens, né, são de pessoas que estiveram aqui nessa última encarnação, nessa fase da juventude, mas eu diria que é para jovens há mais ou menos tempo, né, é para jovens, para adolescentes, para adultos, para idosos. Esse livro, ele traz tantos relatos, ele traz tantas reflexões, e a partir das cartas, nós tivemos a oportunidade de cada um, né, eu também tive essa chance, de estudar, de aprofundar, de buscar referências nas obras básicas, nas obras suplementares, né, obras de André Luiz, de psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel, para nós entendermos o que estava acontecendo, o que aconteceu, né? Por que ocorreu, por que possivelmente teria ocorrido determinado fato, determinada circunstância. Fenômeno mediúnico, né? A gente tem muitos relatos desses jovens que participaram de reuniões mediúnicas. Lembrando que a grande maioria deles
não era espírita, tá? Eu não lembro agora exatamente quantos, mas eu lembro que tem a Joana, que era espírita, tem mais um jovem, perdão por não lembrar o nome, mas tem mais um que eu lembro, que era espírita. Mas se a gente for colocar dos 24, a grande maioria não conhecia o espiritismo, nessa encarnação, pelo menos, né, na última encarnação. E ainda assim, nós podemos perceber que isso não impediu, né, deles trabalharem, deles contribuírem, colaborarem, e alguns deles, inclusive, relataram, né, ou nessa própria primeira carta, ou alguns em uma segunda carta, que estavam contribuindo, estavam colaborando com o movimento de juventude espírita aqui do Brasil. Então, só para a gente ter uma noção, né, falando um pouquinho, só uma noção inicial do capítulo Mortes Violentas, lembrando que, assim, como que foi dividido nesses capítulos? Foram buscados ali o tema central de cada espírito, né, de cada história, de cada espírito, e dentro daquele tema central havia um assunto, né, havia um assunto ali que se destacava. Então, no caso do capítulo específico de Mortes Violentas, foram trazidas duas histórias, né, do Iago e do João. O João, ele foi assassinado, o Iago, enfim, se envolveu numa confusão, também foi um caso ali de violência, literalmente física, né, e que ele desencarnou. Eu não vou dar detalhes porque não tem também tempo, mas vale, assim, muito a pena, né, ler todas as cartas, né, se vocês tiverem oportunidade, quando vocês estiverem com o livro, de ler, assim, com mais detalhes. Mas só para a gente já pontuar, que daqui a pouco nós vamos fazer as interações, né, que é uma oportunidade muito boa, né, de troca, de reflexão junto. O que seria morte violenta? Considerando, né, que a grande maioria dos capítulos, de alguma forma, passaram, né, os jovens, né, que estão ali em vários capítulos, essas cartas, eles passaram por essa experiência. Na pergunta 161 do Livro dos Espíritos, a resposta nos diz o seguinte, né, falando com essa questão de desencarnação por morte violenta. A morte violenta seria quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou moléstias, ou seja, a gente pode considerar a morte violenta quando não acontece uma perda, né, orgânica ali, ou seja, os órgãos vão se enfraquecendo e você desencarna, normalmente uma doença, né, ou pela idade mesmo, né, os órgãos vão parando de ter a sua função original, ou então uma moléstia, numa doença. Então, ou você perde a função em razão do tempo, né, do desgaste natural dos órgãos em geral, ou uma doença, né, pode ser um câncer, como é o caso ali daquelas doenças kármicas, ou enfim, qualquer outra circunstância, né. Tem o caso também, se não me engano, o Marco Antônio, agora não lembro se foi exatamente, mas teve a questão da cirrose, né, e outros problemas ali que ele teve orgânicos. Então, em razão de alguma doença, seja uma doença uma doença que surge, né, por diversos motivos, há um desprendimento gradual, né, entre os vínculos ali do corpo e o espírito. Então, quando não acontece isso, esse desprendimento gradual, seja pelo esgotamento dos órgãos ou doença, é uma morte violenta, né? Ou seja, é uma desencarnação, uma morte do corpo, né, claro, que ela é abrupta, que ela é realmente por algum fenômeno mais imediato. E no comentário de Kardec, na pergunta 162 dos Espíritos, ele também traz um conceito que complementa esse, com morte violenta, que é quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, né? Extinção gradual das forças vitais. Então, basicamente, a gente pode trazer essa reflexão, falando assim que a emoção de ter contato, né, com tantos relatos, com riqueza de detalhes, com histórias, né, porque uma coisa a gente vê na ficção, a gente vê ali, de repente, uma série ou um filme que não é baseado ali num fato, mas outra coisa, sabemos que temos várias vidas, né, relatadas aqui. Foram jovens, foram pessoas que nós criamos um vínculo, porque quando você tem contato, meus amigos, com as histórias de cada um deles, a gente tem um carinho, um respeito, uma admiração, né, pelos acertos, pelos erros, a gente sabe que tiveram equívocos, sem dúvida algumas, muitos equívocos, assim como nós também temos, né, e provavelmente já tivemos em outras experiências reencarnatórias, mas, por outro lado, é uma gratidão tão grande por poder aprender com eles, por poder compreender essas experiências que cada um deles viveram, e que nós consigamos levar esse aprendizado para a nossa realidade, né? Levar esse aprendizado para o nosso cotidiano. Então é fantástico. Já na primeira edição,
foi realmente assim uma repercussão muito positiva, tá? Principalmente entre a juventude. E há muito tempo, né, após o esgotamento dessa edição e a impossibilidade da gente reeditar a mesma obra, teve a chance da gente fazer essa atualização, trazer dados, assim, né? As mensagens são as mesmas, tá? As mensagens são as mensagens originais. Mas, por outro lado, nós trouxemos dados, informações, né, complementares ao Espiritismo, por exemplo, questões de algumas estatísticas. No caso da própria morte violenta, né, a gente sabe que, na época, era uma das principais causas de desencarnação de jovens no Brasil, e ainda é a quinta maior causa de desencarnação por morte violenta no Brasil, e no Espírito Santo também, infelizmente, é uma das principais, né? É o segundo maior estado, estatisticamente, com desencarnação por morte violenta de jovens, tá? A gente agora convida, né, os amigos para a gente continuar essa conversa, né, com as interações aí. Eu não estou conseguindo ver o chat, mas a gente vai ver agora, né, com o meu xará, para a gente continuar trocando e conversando. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pela explanação. Sempre é bom trazer conteúdos novos, interessantes, e pensar nesse livro com temáticas tão, às vezes, para a gente insignificante, como assim, aborto, álcool, drogas, violência. O aborto a gente discute, às vezes, se vai ser liberado ou não. O álcool, espíritas e não espíritas falam, eu bebo álcool socialmente, mas que gera um impacto muito grande na nossa vida espiritual, como esse livro nos traz. E até gostaria de ler aqui a primeira pergunta da Beatriz, que fala o seguinte: desses 24 jovens, 3 apenas tiveram desencarne planejado, o restante foi por descuido. Gostaria que você nos falasse dessa responsabilidade que temos enquanto encarnados. Obrigado, Beatriz, pela contribuição. Realmente foi bom que eu não lembrava assim, a quantidade, mas realmente foi uma quantidade muito grande. Isso traz uma reflexão para todos nós, para mim e para vocês, da importância da nossa vigilância, né? De nós olharmos para dentro, essa questão do autoconhecimento, né? Santo Agostinho também sempre nos coloca na importância disso, olharmos para dentro e, ao mesmo tempo, começarmos a refletir, né? Como que está o nosso pensamento, as nossas atitudes no cotidiano. Nós estamos realmente num caminho que vai ser um caminho que vai nos aproximar da paz, do amor, do perdão? Ou será que nós estamos ali tão envolvidos nas nossas obrigações terrenas, né, que são importantes? A gente tem que realmente, né, nos vestir, nos alimentar, estudar, trabalhar, mas não podemos esquecer o motivo principal que a gente está aqui, né? Que não é apenas acumular bens, que não é apenas questões materiais, mas é nos tornarmos melhores, é contribuirmos, né, com a coletividade de alguma forma. Perfeito, perfeito. Obrigado, Gabriel. Agora uma pergunta da Maristen. Como as histórias podem ser trabalhadas nas mocidades espíritas para conversar sobre suicídio, por exemplo? Muito bom, Mário. Obrigado também pela contribuição. É bem interessante, Gabriel. Temos alguns relatos, né, de mocidades que já adotaram, inclusive essa versão mesmo de 2022, para estudar. Então, assim, as possibilidades elas são muito grandes, né? A gente pode, por exemplo, trazer ali um relato, trazer ali uma carta de um jovem desse, por exemplo, como a Mari falou, o Jorandi, que passou pela situação, pelo esse fato de suicídio, e a gente começar a refletir ali o que ele demonstra, né, que ele relata e que ele traz conscientemente na carta, e que foi o gatilho, não só o gatilho, claro, mas as experiências que vão se acumulando, né, ao longo dessa encarnação, e que se percebe que ele chegou ao extremo de cometer o ato. Então a gente pode, sempre olhando com respeito, né, e sem julgamento, e sempre, claro, a gente emanando, emitindo boas vibrações e energias para todos esses jovens, né? A gente tem relatos que muitos deles já estão trabalhando, estão contribuindo, mas ainda assim é importante, né, essa vibração para colaborar. E a partir de cada relato, a gente pode refletir, de repente, assim, que fenômeno que foi esse que ocorreu? Por que será que aconteceu isso? O que foi feito ou deixado de fazer? No sentido sempre de a gente compreender os fatos e as circunstâncias à luz do Espiritismo, né? E a partir daí, a gente tentar trazer essa experiência, né? E também essas reflexões
para o nosso cotidiano, né? Porque a gente sabe que a história de cada um, ela é muito própria, né? Ela é individual. Mas, por outro lado, as experiências elas podem ser compartilhadas. Então, essa é uma possibilidade da gente estudar em conjunto ali alguma carta, algum relato e começar a refletir sobre ela. A gente pode também pegar um assunto específico, trabalhar ele de outra forma, de uma forma dinâmica, e a partir da compreensão desse assunto, a gente pode trazer um relato, ou seja, um caso prático, né? E aí começar a conectar com o que a gente vem aprendendo. As possibilidades são inúmeras, a gente pode trabalhar com teatro, a partir de algum relato, enfim. Mas o interessante é que a gente tem um material riquíssimo, tá, Gabriel e Mari e demais amigos? Riquíssimo aqui que a gente pode usar sem moderação nesse caso, a gente pode usar aí à vontade. Perfeito, obrigado. Agora uma pergunta da Tamires. Após as cartas psicografadas, os jovens do além enviaram mais informações sobre sua situação no plano espiritual? Tamires, beleza. Tamires, sim. Que ocorre? Alguns jovens, né, durante o próprio evento, tiveram algumas outras mensagens que não foi possível, né, colocar todas aqui, e depois também, né, depois que o próprio livro foi publicado e foi passando o tempo, a gente tiveram algumas notícias, assim. Nas próprias mensagens que estão no livro, alguns deles já relatam, né, que falam da experiência, né, falam das dificuldades da desencarnação, falam da experiência ali já no plano maior, e já falam que estão colaborando, que estão contribuindo, já falam assim, do pós, né? Do pós-trauma. Mas ainda assim, em alguns momentos nós tivemos alguns relatos em mensagens mais à frente, né? Mensagens um tempo depois, também relatando novas experiências, alguns reencontros, né? Vocês vão conhecer, né? Alguma situação de perdão ou de reconciliação. E, de forma geral, todos assim relatando que conseguiram, né, vencendo os desafios e avançando. Isso é muito bom, né? Isso renova assim a nossa esperança e a compreensão de que mesmo que nós tenhamos tomado um caminho equivocado, nunca é tarde para a gente reparar o equívoco, nunca é tarde para a gente renovar as nossas atitudes. Certeza. Obrigado, Gabriel. Agora uma pergunta do Jordão Alencar. Boa noite, queridão. O que mais te fez se sentir conectado a esses jovens? Você ainda conversa com eles por meio de suas preces? Grande Jordão. Jordão é um grande companheiro nosso aqui. E, então, Jordão e amigos, eu me conectei muito assim com vários, tá? Sendo muito sincero. Até agora, lembrando, a gente já se emociona. Talvez assim um pouco mais com o próprio Iago e o João, que eu tive a oportunidade de comentar as cartas, então assim, a gente acaba tendo uma conexão maior, e com tantos, né, com o Jean Carlos, com o Paulo César, enfim. Mas sim, sempre que eu lembro do livro, sempre que eu lembro do evento que aconteceu, dos jovens, aí eu agradeço, né, pela oportunidade de ter participado do evento, de ter contribuído com o livro, e tento sim fazer uma prece, tento colaborar, mas sempre com a convicção de muita gratidão, né? E é só a gente lembrar deles que a emoção já vem. Eu lembro, por exemplo, Gabriel, só para a gente registrar, que na época da primeira edição, se não me engano, foi no Congresso Espírita Estadual, e estava tendo ali, né, o lançamento, estava tendo a divulgação, e uma médium falou, olha, eu não sei quem são, mas eu estou vendo alguns jovens aqui perto de vocês, porque estavam ali naquele movimento do livro, e com certeza, né, a gente sabe que essas conexões, elas ultrapassam, né, o espaço e o tempo. Bacana, legal. Mais uma pergunta do Jordão. Além disso, qual a lição mais valiosa que você teve com esses jovens? Ou jovens, como ele está falando. Olha, foram muitas, tá, Jordão e amigos? Mas lembrando, pensando agora aqui, eu acho que, para mim, uma grande lição é a certeza de que um erro não nos define, a certeza de que um equívoco não vai impedir que nós possamos amar e sermos amados, porque o Pai da vida, ele nos ama incondicionalmente. Deus, ele não nos coloca requisitos para amar. Então, que nós possamos, acho que um aprendizado grande com eles é que nós possamos seguir
apesar dos nossos erros, e continuar com a certeza, né, de que a conquista do perdão é algo íntimo, é algo que nós vamos construir dentro do nosso coração. Perfeito. Bom, agora mais uma pergunta da Lúcia Catabriga. O que representou para você participar desse projeto da FES? A Lúcia também é autora, né, participou das 2 edições, assim como eu, né, teve essa alegria também. Olha, é até difícil da gente descrever, Gabriel, porque eu diria assim, foi muito emocionante desde o começo. A gente sabe que nada é por acaso, né? Mas de alguma forma poder ter aceitado e poder ter vivido essa experiência me marcou e me marca bastante, porque eu acho que essas ligações, não só com os jovens desencarnados, mas com jovens que participaram do evento lá em 2013, e tantos jovens, né, que a gente teve a oportunidade nas divulgações, né, nas casas espíritas, o contato ali, os relatos desses jovens encarnados, né, falando o quanto que cada história, o quanto que cada relato dos jovens desencarnados ajudaram eles, né, e contribuíram, enquanto que eles nos ajudam, porque à medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai refletindo, fala, caramba, olha o que ele passou, olha o que ele sentiu, será que eu já senti isso também? Será que eu já tive esse pensamento? Aí você começa a acender o alerta, né? Olha, então eu tenho que, né, buscar um outro caminho, eu tenho que, enfim, estar sintonizado. Então, assim, se eu pudesse definir, eu acho que uma experiência emoção e gratidão, né, participar desse projeto. Bacana, legal. E vocês tiveram um feedback, acredito eu, sim, mais forte dentro do meio espírita, nos congressos, nas apresentações que vocês fazem nas casas, nos centros. E você teve Sim. algum feedback dos não espíritas, no caso, sobre essa obra, sobre essa psicografia, que é um livro de impacto, mas para quem não acredita no desencarne, pode ser algo assim, como se fosse Uma uma ficção, manipulação. né? Isso. Sim, sim, Gabriel. Já na primeira edição, né, a gente tivemos alguns relatos assim de algumas pessoas católicas, enfim, e de outros credos que gostaram muito assim dos relatos, que se identificaram, né? É interessante, a pessoa fala, nossa, mas essa história me lembrou a história de alguém que eu conheço, ou de um filho meu que desencarnou. É interessante como que gera empatia, né? Como que gera conexão. Então, houve sim relatos de pessoas que gostaram do livro, que se identificaram, mesmo não conhecendo, ou não, enfim, se considerando espírita. E muitas pessoas eu conversando, falaram, olha, vai ser lançado o livro, né? Um livro que eu contribuí, um livro que me tocou muito. Inclusive, eu já prometi, uma amiga que não é espírita, mas que ela gosta, né, de ler, ter contato, ela falou, olha, eu vou então te dar de presente, porque eu acho que vai contribuir, né, vai colaborar aí com as suas reflexões. Então, eu diria que, assim, se a pessoa estiver aberta, né, para ler, para ouvir, ela vai gostar muito, mesmo ela não sendo espírita, porque tem relatos ali interessantes, tem informações também da doutrina que a pessoa, de repente, tem curiosidade, né, e quer aprender um pouco mais, vai dar os primeiros passos, né, para entender. Então, se a pessoa estiver aberta a ter contato, eu acho que ela vai gostar muito também. Bacana, legal. E interessante falar que no livro também nomes, situações, elas foram modificadas para as pessoas não tentar identificar outras, né? Ah, eu conheço fulano que desencarnou com tantos anos e o filho foi assim. Então, houve uma modificação, Exatamente. assim como na obra de André Luiz também, psicografado pelo Chico Xavier, modificando nomes, modificando para não haver essa identificação, como você falou. E isso tudo aconteceu, eles estavam gerando matéria-prima para fazer o 33º AMES, né? E, de repente, virou um livro. Qual relevância você acha dessa mensagem que foi direcionada para a mocidade, numa época de carnaval, e isso virar um livro para essa época que estamos vivendo agora? Sim. É verdade, Gabriel, só para reforçar o que você falou, algumas informações elas foram omitidas, por quê? É porque tem alguns relatos que tinham muitos detalhes, assim, do local que a pessoa morava, de quem que eram os familiares, e a gente sabe que essas questões assim, são muito íntimas, né, e podem repercutir de uma forma que não seja a que é o ideal. Então, aconteceu sim, né, como uma forma realmente de preservar a mensagem e não impedir que ela seja propagada.
E em relação a essa questão que você falou, é bem interessante, né? É porque a doutrina espírita, ela é atemporal, né? Se a gente for pegar, né, o Livro dos Espíritos, 1857 é super atual, né? Claro que a gente sabe que os próprios espíritos falam, né, que não foi tudo revelado ainda, mas pela nossa condição ainda de espíritos em progresso, né, tem muita coisa que a gente não compreendeu. Então, essa mensagem, eu diria que ela veio numa época, né, como você falou, para ser trabalhado no encontro do Carnaval para jovens, mas são relatos, são mensagens, são reflexões que a gente pode trazer para a atualidade. Eu acredito aí que vai perdurar por muitos anos, porque fala-se de coração para coração, fala-se de espírito para espírito, né? Não fala ali de um tempo específico, não fala ali de um gênero específico, de uma idade, porque ele transborda isso tudo, né? O livro ele transborda isso tudo, ele vai além, e tenho certeza que o jovem de hoje, né, em 2022, com 12, 13, 14, 15, 20, 30 anos, ele vai se conectar, ele vai se identificar, porque fala aqui de sentimentos, fala-se de emoções, de relacionamentos, e isso tudo, né, ele vai além do tempo, né, vai além daquele período que eles viveram, ou de que as pessoas que vão ler, né, vão estar vivendo. Então, acredito que vai ser sempre atual nesse sentido. Com certeza. Bom, Gabriel, a gente está chegando aqui ao finalzinho. Gostaria que você deixasse uma mensagem, apesar de já ter falado 36 minutos, né? Se você pudesse deixar uma frase, um pensamento, um conselho, em 1 minutinho, 2 minutinhos, o que você falaria para os jovens? Eu falaria um pouquinho, né, parafraseando o João, só João, como ele assina, ele fala mais ou menos assim, que vocês são o futuro, vocês são o presente aqui na Terra. Vocês são do bem, vocês podem transformar a realidade que a gente vive hoje. Então, acreditem em vocês, acreditem no amor, né? Porque a gente sabe que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, amar vai transformar o nosso íntimo, vai transformar o nosso coração e também, consequentemente, as nossas atitudes. Então, não percam a esperança, né? Que nós, eu, você e todos nós, nunca percamos a esperança de que o amanhã pode ser melhor que hoje, que mesmo que esteja doendo muito, mesmo que o coração esteja apertado, respira fundo, pede ajuda, roga amparo e segue em frente. Mas nunca, nunca desista, porque sempre há a possibilidade de amanhã ser um pouquinho melhor e de você ser ajudado, porque a gente sabe que não há fardo maior do que a nossa condição de carregar. Mas se em algum momento a gente estiver fragilizado e estiver ali no momento de desequilíbrio, peça ajuda, que a ajuda vai chegar. E conta, né, com todos nós, encarnados e desencarnados, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o nosso mentor espiritual, temos amigos encarnados e também desencarnados. Então, lembre-se, amar é sempre o melhor caminho. Maravilha, maravilha. Muito obrigado pela explanação, muito obrigado por essas palavras, por falar um pouquinho do livro, tão impactante como vem falando impacto, impacto, porque me impactou quando eu conheci a obra. Muito obrigado. Gostaria de comentar com todo mundo que temos esse livro à venda na loja do Desdobra, então fique à vontade para visitar, para fazer a compra, adquirir ele, para também conhecer essas histórias. E na sua casa espírita que você frequenta também, você vai encontrar na biblioteca, na livraria. E muito obrigado aqui pela sua participação, muito obrigado por estar aqui conosco e até próxima terça, próxima semana. Tchau, tchau.